Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e intervenção em momentos de crise. Ansiedade, pelo menos todo mundo tem alguma noção, tanto porque nós somos psicólogos, tanto porque nós somos seres humanos. É extremamente importante a gente falar sobre ansiedade porque é uma das queixas principais que a gente vai ter que lidar, inclusive na nossa vida. Além disso, a ansiedade ela é pano de fundo das depressões, das fobias, dos pânicos, burnouts e outros tipos de doenças ligados ao sistema respiratório, ao sistema gastrointestinal, doenças de pele, fibromialgia, entre outras, né? Por isso que é muito importante a gente refletir a respeito dela. Então vamos conversar, vamos compartilhar e vamos nos fortalecer. Falando de ansiedade, a ansiedade ela sempre vai vir de um desconforto. Nós sabemos também que a ansiedade ela é uma manifestação do nosso corpo, então normalmente ela vem pelo nosso corpo, a gente percebe que tem essa ansiedade muitas vezes pelas reações que vêm no nosso corpo. Que se a gente pensar que a ansiedade ela tem uma manifestação corporal que é uma manifestação saudável. É uma reação a algo, alguma coisa, a uma ameaça, então o nosso corpo entende que a gente está recebendo essa ameaça e aí ele reage para que a gente tenha aquele mecanismo de luta ou de fuga. Desde que nós nascemos, nós somos apresentados à ansiedade, porque a nossa tendência é procurar o equilíbrio. Então, pensando na psique, a psique ela é dual. Ela é polar. Então, neste processo, há este desconforto para tentarmos fazer com que as coisas se reequilibrem. Então, existe um mecanismo maravilhoso na nossa psique que se chama mecanismo de autorregulação. Então, o ser humano está sempre buscando, mesmo de forma inconsciente, trazer esse equilíbrio, sendo biológico, sendo psíquico ou até espiritual. E nós procuramos esse equilíbrio porque algo nos diz que esse equilíbrio não está existindo. Então, isso daí é ansiedade. Dessa maneira, essa ansiedade seria essa ansiedade natural para trazer essa autorregulação mesmo. Mas o que acontece? Muitas vezes essa ansiedade ela vai extrapolar, ela vai ficar exagerada. E é aí que está o perigo, é aí que podem vir as crises. Então, a gente sempre precisa entender qual que é o nível de ansiedade que aquele paciente está. Pode ser que seja um nível mais baixo. Então, assim, vamos pensar, por exemplo, na fome. Quando a pessoa está com fome, essa fome ela vai gerar um nível de ansiedade que vai fazer com que a pessoa ela vá buscar um alimento. Então, essa ansiedade ela gera um movimento e traz equilíbrio. Mas não vai durar muito tempo, então logo a gente vai sentir fome de novo, vai ter esse desequilíbrio de novo, e assim isso é uma roda que fica girando sem parar, essa ansiedade, essa necessidade, isso vai acontecendo, principalmente quando a gente está falando do universo biológico. Então, segundo a psicologia analítica, existe essa necessidade de bios, né, que é a necessidade de vida, que são os instintos. Então, nós somos movidos por uma necessidade interior desses instintos, que é a parte física que é desejante. Então, nós temos desejo de água, de comida, de preservação, de proteção, de sexo, de ar. E grande parte das pessoas vai ficar presa nessa necessidade, porque tem falta disso. Então, dessa maneira, elas vivem ansiosamente, em busca de recurso para poder superar essas necessidades. Então é uma ânsia de tudo isso. Se a gente pensar na palavra ansiedade, ela hoje virou adjetivo tanto para sintomas físicos quanto para sintomas psíquicos. É sinônimo de angústia, de aflição e de anseio. Então o indivíduo ele fica numa busca sem fim. Ele não sabe direito o que ele quer, mas ele fica buscando, ele não sabe direito o que ele está desejando, o que ele está sentindo, mas ele está sentindo que tem alguma coisa e fica nessa ânsia. E qual que é o problema da ansiedade?
O problema da ansiedade é quando ela se torna uma ansiedade da qual você não consegue mais encontrar esse equilíbrio, que seria o equilíbrio da autorregulação natural. Então, por exemplo, a questão que eu citei da fome. Então, a pessoa tem fome, ela busca o alimento, gera um equilíbrio porque ela sacia aquilo. Mas, quando acontece da pessoa vai lá, busca o alimento, aquilo não sacia mais, então tem uma ânsia que precisa ser preenchida e ela não sabe o que é, ela vai comer e aí a gente tem os processos compulsivos. O indivíduo vai busca tanto, só que o grau de angústia ele não passa. E aí existe uma busca, vai buscando e acaba que o indivíduo ele entra no nível de exaustão. Então é uma ansiedade que vai vir a partir de um conflito irreconciliável entre esses opostos e vai deixar a pessoa numa situação sem saída. E aí quando a pessoa está numa situação na qual ela não vê saída, aquilo lá vai gerar uma ansiedade muito grande. Ela entra num grau até de desespero. Então, são diversas as situações que levam a pessoa a sentir que ela não tem saída e entrar nesse grau de desespero. Por exemplo, situações de violência, um estresse pós-traumático, não sei, um assalto, a própria violência doméstica, perdas, um divórcio, lutos, dependência. Então, são diversas as situações que podem ativar a noção de que aquilo lá tá num nível de desespero, né? Então a pessoa entra numa crise. E aí o sujeito ele entra nessa crise e muitas vezes ele procura terapia nesse grau de desespero. Às vezes de desamparo e de desesperança também. E aí lidar com essa ansiedade acaba causando muita insegurança nos profissionais de saúde mental. Porque às vezes o indivíduo ele vai chegar aqui chorando, ele vai chegar tendo uma crise de pânico, ele vai chegar até dizendo que ele está com ideações suicidas. Então o que a gente faz? Precisa olhar a ansiedade com muito cuidado e ver que nível que essa pessoa está. Às vezes até aquela ansiedade que a pessoa, né, que a gente pensa que é comum, que talvez seja o que a gente mais vê no consultório, que é quando a pessoa fica com medo daquilo que vai acontecer no futuro. Então acho que essa é a mais conhecida, né? A pessoa tá lá no futuro, com medo do que vai acontecer, e aí ela acaba colocando toda uma energia de medo, de insegurança, e ela fica naquilo lá no futuro, voltada para o futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você tá no seu trabalho, e aí de repente chega o seu chefe e fala, preciso falar com você depois. Uma ansiedade vista como natural é você até poder ter um friozinho na barriga. O que será? Uma curiosidade. O que será que ele quer me trazer? Mas ao invés disso, você começa a desesperar, pensa que você vai ser demitido, pensa que vai vir uma notícia ruim, que você vai ter um feedback muito negativo, aí já começa a dar um desespero, começa a bater um pânico e a pessoa entra num grau de desespero. Então essa é uma ansiedade que está voltada para o futuro, a pessoa vai criando realidades e situações internas e ela passa a vivenciar aquilo com muito medo, com muita insegurança, e aquilo se torna algo real para ela, mesmo sendo algo da fantasia dela. E aí a gente precisa lembrar do que o Jung falou pra gente, que o que realmente importa é a realidade psíquica. Aquilo que o paciente traz é a realidade dele e a gente tem que trabalhar com essa realidade. A gente não tem que ficar tentando provar para ele que aquilo não é verdade. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Precisa lembrar o que o Jung trazia pra gente sobre o que realmente importa é a nossa realidade psíquica. Aquilo que está na minha mente é a verdade psíquica. Então, quando o paciente traz a realidade dele, não importa se está na fantasia ou se está no nível concreto mesmo. A gente sempre vai trabalhar com a realidade dele. Então, a gente vai recebendo pessoas que estão passando por situações que geram muita ansiedade. Vamos lembrar que neste momento que nós estamos vivendo é um prato cheio para pessoas terem uma ansiedade mais exagerada, num nível mais elevado. E esse tema então é de extrema importância e muito bem colocado neste momento, porque nós estamos vendo
um número cada vez maior de pessoas que estão entrando em surtos ou pequenos surtos, pessoas que são conhecidas nossas, próximas, nossos pacientes, ou até alguns de vocês podem estar passando por isso, tendo essa crise de desequilíbrio. E até às vezes a gente está bem, né? A gente está no momento que a gente acha que a gente está bem e de repente vem uma crise de ansiedade, porque a ansiedade, a pessoa vai acumulando ali um monte de coisa, tem uma rigidez muito forte. Então, como tem esse mecanismo de autorregulação maravilhoso que eu falei da nossa psique, às vezes até essa forma de trazer a pessoa para um pânico, por pior que seja, é para tentar compensar aquilo que está muito rígido. Muitas vezes, então, a pessoa está bem, entra nesse descontrole. E quais são os conteúdos que estão vindo desses picos de ansiedade? Estão vindo conteúdos que estão sendo despertados principalmente pelo medo, pela insegurança. E o medo e a insegurança, eles têm essa capacidade de entrar naqueles nossos locais, nossos quartinhos escuros, onde a gente quer deixar os nossos conteúdos e as nossas coisas bem guardadinhas, fechadinhas. A gente não quer mexer muito naquilo, às vezes a gente provavelmente também nem tem muita consciência do que está ali. Só que essas coisas, elas precisam vir em algum momento. Precisa encarar que trazem limitação, trazem medo, trazem arrependimento e trazem sintomas físicos também. São conteúdos muito profundos e de repente aquilo vem e a pessoa não consegue segurar. E aí? Tá, falei da ansiedade, dos níveis de ansiedade, essa questão da autorregulação, da ansiedade ser algo normal, mas às vezes vai extrapola, fica num nível muito grande e a gente tem dificuldade. O que fazer nesse momento? E aí essa questão de ter que salvar alguém de repente, né? Se é que a gente pode fazer isso. Mas como que a gente vai fazer uma intervenção numa crise? Pessoas que estão com ansiedade, primeira coisa, o mais básico, mais simples que a gente precisa fazer é oferecer continência, né? Não tem fórmula mágica. Aquela pessoa vai chegar, ela tá vindo, ela precisa de cuidado, então ela precisa de escuta. A gente vai receber, a gente vai acolher, a gente vai escutar o que ela tem para trazer pra gente, a gente vai respeitar aquele conteúdo, ter essa escuta e essa interação acolhedora, uma interação mais humana, prestando atenção naquilo que ela tá trazendo, porque ela vai trazer os sintomas, mas também entender o que tem por trás, quem é aquela pessoa que está por trás daquele sintoma. Se no momento a pessoa ela não está muito em condições de escutar o que a gente está falando, então a gente faz essa continência e aos poucos a gente vai trazendo ela para o momento presente. Então exercícios de respiração e de percepção corporal, eles são excelentes. A gente vai convidar esse paciente a se escutar, a respirar e a perceber o que ele está sentindo. Se ele tiver dificuldade de fazer isso sozinho, a gente faz junto com ele. Então, ele está lá falando, então respira, vamos respirar juntos? Respira comigo. Vamos dar uma respirada mais profunda, solta, faz junto com ele, tá ali com ele. Pede para ele se tocar, perceba as suas mãos, como é que tá a temperatura dessas mãos, sente as suas mãos. Como é que está a temperatura desse corpo? Vai perguntando isso para o paciente. Pede para ele colocar a mão na cabeça, no cabelo, para ele começar a sentir. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai entrando em contato com o aqui e agora. Ele vai tirando aquela libido que está muito focada naquele medo, naquela insegurança, ele vai voltando a libido para ele, né? Para o aqui e para o agora. Para essa libido, né? Pensando em energia psíquica. E aí a gente vai conectando esse paciente, né? E aí, se o paciente já for um paciente que já tem uma prática de respiração, fica um pouco mais fácil. Então a gente pede para respirar 5, segurar 5, expirar 5, segurar mais 5, fazer isso umas 5 vezes, porque ele já tem um treino. Se ele não tiver esse treino, a gente vai fazer junto com ele e vamos trazendo ele para essa conexão com o aqui e agora e com o corpo dele. Porque o que o paciente está fazendo? Ele quer acabar com aquilo logo. Eu tô sofrendo, eu tô desesperado e eu quero acabar com esse sentimento, esse horror que tá acontecendo comigo, que eu nem sei o que é. Mas não, pelo contrário, a gente precisa dar voz para isso.
Então, se você já tiver um vínculo com esse paciente, não for uma primeira vez, talvez você também possa utilizar, além das técnicas de respiração e de consciência corporal, pedir para ele fazer um desenho, né? Uma mandala para ele expressar as emoções dele. Ou qualquer material lúdico que você já tenha uma intimidade para poder usar com o paciente. A gente sempre precisa usar materiais que a gente já tem intimidade para fazer uma conexão com aquilo que está acontecendo. E não simplesmente vou usar qualquer coisa só por usar. Mas a gente sabe que muitas vezes o paciente vai vir falando demais, né? Então a gente vai deixando o paciente falar. Às vezes ele está sofrendo e não consegue falar. Então pode ser que uma técnica expressiva, um desenho, uma escrita possa ajudar neste momento para ele dar voz para essa emoção, para essas emoções que estão aí dentro. Mas é muito do nosso feeling e muito da técnica que a gente utiliza, que a gente se sente confortável para usar naquele momento de crise. Outra coisa que é bem interessante que a gente pode fazer, eu costumo fazer, é fazer com que a pessoa se foque num dia de cada vez, porque o ansioso, a pessoa com ansiedade, ela vai ter um monte de pensamento, e aí o que a gente pode fazer? Pedir para ela fazer igual aquela técnica do AA mesmo, né, dos alcoólicos anônimos, que costuma ajudar e funcionar muito. Pedir para ele focar um dia de cada vez, só por hoje. Então, só por hoje eu vou fazer as atividades que eu tenho que fazer em casa, que são importantes, eu vou me cuidar, eu vou fazer uma técnica de respiração, eu vou pagar uma conta que eu tenho que pagar, que a gente sabe que muitas vezes a ansiedade, ela vai trazer uma paralisação. Então a gente vai um dia de cada vez, não adianta ficar lá na frente ou ficar lá atrás. É hoje, o que eu dou conta de fazer hoje? E vou fazendo um dia de cada vez, e se eu cair, eu vou levantar e bora, vamos e continua. Sempre com esse pensamento, isso costuma ajudar bastante, parece que traz um alívio para os pacientes. O amanhã é outro dia, um dia de cada vez, e não ficar pensando também naquilo que eu não fiz. Porque a gente tem escuta muito, né? Nossa, mas eu não fiz, eu poderia ter feito, ai que burra que eu fui, eu perdi a oportunidade. Então assim, para que é útil eu ficar pensando o que eu não fiz? É útil para a gente poder refletir o porquê que eu não fiz, mas não para a gente ficar no sentido de se punir. Essa autoanálise, ela não tem que ser punitiva, ela tem que ser para a gente poder se conhecer mais. Então tá, eu não fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito, o que eu ganho, o que eu aprendi com isso? Quem sou eu agora neste momento? O que está atuando dentro de mim? Se eu não fiz, e se eu fizer agora? O que pode ser diferente? O que eu quero de fato fazer? Então é outra análise, porque a gente não vai ficar com aquele paciente em crise o tempo todo. E é importante que o paciente saiba também, nenhuma crise dura para sempre. Ela tem um tempo, né? E quanto mais reflexões ele for, quanto mais análise ele fizer disso que está acontecendo com ele, quando essa crise sair, ele já vai estar mais fortalecido para entrar em processos mais profundos. Então a roda ela precisa girar para que as coisas possam, quando ele sair dessa crise, vir uma coerência. Então tudo isso a gente vai conversando com o paciente para que ele possa entender, se conectar e possa ir fazendo já as avaliações dele. E eu costumo também dizer para o paciente, eu acho que isso tira um pouquinho do peso do que está acontecendo, que por pior que seja aquilo que está acontecendo, é uma oportunidade. Nenhum sintoma acontece, principalmente quando a gente está falando de ansiedade, acontece sem trazer uma oportunidade para a gente poder refletir sobre alguma coisa. Então algo está acontecendo dentro da gente, então é um convite para a gente poder se observar, para a gente poder refletir e até se conscientizar já de alguma coisa que não está legal dentro da gente. É um chamado, né, para avaliar e para a gente poder se reorganizar também numa crise de ansiedade. Seja uma reorganização financeira, uma reorganização familiar, na vida afetiva ou até na própria espiritualidade. Então a gente precisa sempre entender, aquele paciente está ali em crise, qual é o grau, quando começou, como é que tá, qual que é o grau daquela crise, qual que é o grau dessa ansiedade, porque dependendo do nível também, a gente vai precisar
orientá-lo a ir imediatamente para o médico. Ele está usando medicação? Essa medicação está correta? Como que está essa crise? De repente, ele vai ter que sair do consultório e ir direto para uma urgência psiquiátrica, ou já marcar com o próprio médico para identificar se as doses daquele remédio estão corretas. Principalmente, gente, tratando-se de crise, a gente não pode lidar sem uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, principalmente em casos de alta complexidade, onde pode estar envolvendo também, e aí a gente precisa saber se tem esses pensamentos suicidas, porque também ninguém vai se matar de um dia para a noite. Então, é um caminho que acontece. Então, qual nível a pessoa está? Ela já tem um plano? Ela já tem uma data? São só pensamentos? Ela está se cortando? Então, tudo isso a gente precisa identificar nessa primeira sessão para poder dar a melhor orientação. E aí, além da equipe, e aí eu falei do médico, mas aí a gente pode pensar outras pessoas que a pessoa vai precisar acionar. De repente ela vai precisar modificar a alimentação, fazer atividade física, então pode ter outros profissionais apoiando. Dependendo do nível, ela pode também utilizar de homeopatia, de acupuntura. Então vai depender muito do nível, mas níveis graves e altos de ansiedade e crise a gente precisa de remédios alopáticos, tá? Então um profissional precisa ser acionado, o psiquiatra da família ou alguém que a pessoa vai buscar. E a gente também precisa entender com quem que essa pessoa vive. Se ela está isolada, se ela está num ambiente adoecido. Muitas vezes essa crise vai vir de algo que aconteceu nessa casa, para que a gente possa também acionar a rede de apoio. É comum na primeira sessão, e eu costumo fazer isso, de fazer um enquadre terapêutico. Então, neste enquadre terapêutico, a gente vai, além de fazer um contrato ali das faltas, valores e várias coisas da própria sessão, também a gente precisa identificar quem que é a rede de apoio da pessoa. Então eu sempre peço para a pessoa passar o número de uma ou duas pessoas que serão a nossa rede de apoio. E por que nossa rede de apoio? Porque eu combino com ela e eu faço um pacto, eu falo para ela que esse é o nosso pacto e ela vai me prometer que se ela estiver em risco de vida, e aí neste momento eu posso acionar algumas pessoas, mas para isso eu preciso saber quem são essas pessoas. Então ela me promete que ela vai acionar uma pessoa ou duas e vai me mandar um WhatsApp para que eu possa acionar essas pessoas também, caso ela esteja em risco de vida, que é o momento que também a gente, enquanto psicólogos, podemos quebrar o sigilo. E ela precisa saber disso também, porque na terapia a gente tem a questão da ética e do sigilo e o paciente precisa estar bem ciente disso. Dessa maneira ele vai se responsabilizar, né, pela própria vida dele e vai poder já ir criando uma relação de confiança com a gente. E aí com o tempo, e quando eu tô falando de tempo, eu tô falando do tempo, não é o tempo do relógio, nem o tempo cronológico, eu tô falando do tempo psíquico. Aí a gente vai avançando de acordo com... Porque no primeiro momento, quando a pessoa está em crise, às vezes ela não vai conseguir aprofundar. Então a gente precisa ir fortalecendo essa pessoa e com este tempo psíquico, que é dela e não é meu, a gente vai avançando para que a gente possa entrar mais em questões mais profundas. Então a gente vai respeitando os limites dessa pessoa. No tempo dela, a gente vai entrando aí nas questões mais inconscientes, que são essas questões da alma. E eu sempre falo para o paciente que eu preciso que ele me ajude a ajudá-lo. Porque a gente só vai até onde o paciente permite. Então é importante que ele saiba disso. E pensar que a gente não pode se colocar enquanto profissionais numa posição de onipotência. Nós não vamos salvar ninguém. Nós vamos acolher, nós vamos escutar, acolher, vamos fazer um enquadre, vamos puxar a rede de apoio, fazer a psicoeducação, vamos oferecer essa continência. A gente vai encaminhar para a equipe multiprofissional, multidisciplinar, usar do nosso conhecimento técnico, das nossas técnicas terapêuticas, respiração, o mindfulness, que eu trabalho com isso também,
E aí, à medida que a gente vai aprofundando, usando as outras técnicas, né, que vão dar acesso ao inconsciente, então desenhos, mandalas, caixa de areia, os sonhos também são super bem-vindos desde a primeira sessão, para que a pessoa ela vá se conectando com ela aos poucos no tempo dela. E aí a gente vai podendo entender que símbolos essa ansiedade está trazendo. E aí a gente vai trazendo esse diálogo com esse inconsciente que quer se manifestar. E por isso que está tendo tanta crise de ansiedade. Uma coisa que é muito importante é a gente falar para o paciente que isso que ele está vivendo é uma coisa grave, que merece atenção, porque toda ansiedade e seus derivados, então quando a gente está falando de pânico, de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, burnout e as consequências psicossomáticas disso, como os problemas respiratórios, gastrointestinais, os problemas de pele, tudo isso, por pior que seja, tem tratamento. E o paciente precisa saber que tem tratamento, mas ele precisa se disponibilizar para isso. Então, fazendo tudo isso que eu já comentei, né, ele está buscando apoio psicológico e a transformação, e aí quando eu tô falando de transformação, a cura terapêutica, ela tem a ver com transformação. A transformação vai depender muito até onde ele quer se abrir para isso. E o tratamento, ele é pelo autoconhecimento, e aí na crise, utilizando as outras, ou de repente o remédio, outras coisas que podem vir junto, então cada um vai ter sua função ali. Mas essas questões psíquicas, elas vão vir principalmente pelo autoconhecimento, mas a pessoa precisa se autorizar para que ela possa se abrir para essas possibilidades. Vamos pensar, e eu quero desconstruir um pouquinho essa ideia de que nós vamos salvar o paciente. Eu acho que fica muito no nível de uma onipotência que a gente não tem. A gente tem sim que se preocupar e ver aquilo com muita seriedade. O paciente está num grau de sofrimento muito grande, às vezes ele não tem com quem falar, quem recorrer, não tem nem muita informação sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente precisa estar ali abertos para cuidar desse paciente, para ajudar ele a sair dessa crise. E então a gente vai utilizar tudo que a gente puder, só que também a gente tem um limite. A gente precisa acionar a rede de apoio e trazer para o paciente que ele precisa se responsabilizar por isso. Pelo menos assim que ele sair da crise, então por isso que muitas vezes vai precisar do medicamento, para ajudar ele a sair, manter ali, né, ficar mais estável, para a gente poder aos poucos introduzindo questões mais profundas da alma. E o curador interno de cada um deve ser despertado neste processo, porque nós profissionais não curamos ninguém, a cura vem sempre de si mesmo. E por meio desse curador interno que tem dentro de cada um de nós, isso vai acontecendo. Então não se desespere se você receber um paciente que está num grau de ansiedade muito grande, a gente tem que tratar com seriedade, mas sem desespero. Né? Você está ali, você vai receber, você vai acolher, você vai escutar, e você vai ter o feeling de poder entender até onde você pode ir também com aquele paciente. Então, presta atenção, se escuta e se permita viver isso. Eu espero ter contribuído com essa reflexão da ansiedade. Quem quiser falar comigo, vocês podem deixar seus comentários aqui. Podem me encontrar pelo canal do Instituto Olhos da Almaçã. Podem me encontrar também no meu Instagram, que é Caroline Domene. Tem um site também, carolinedomene.com. E até a próxima!